Estamos ao vivo, então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live número 219, nossa live diurna desta terça-feira. Vamos para mais uma aqui, então. Vamos falar de um tema hoje que tem sido frequente, né? Um assunto que vem norteando aqui os pensamentos há muito tempo nessas últimas lives e às vezes gera um pouco de dúvida, né? Vocês já me viram falando muitas vezes aqui sobre aquela coisa da síndrome da encruzilhada, né? Aquela dicotomia, né? Ou a gente vai por um lado ou a gente vai para o outro e a gente não consegue muitas vezes integrar e articular partes de determinados caminhos, né? De pensamentos, né? Então, com isso a gente acaba levando tudo muito à risca, assim, olha, se é dessa forma, não pode ser de outra, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Hoje eu vim falar um pouco sobre uma coisa que eu falo aqui frequentemente, sobre aquela coisa de que a melhor forma de você lidar com as situações no mundo psicologicamente é saindo para viver entendendo o seguinte, que ninguém te deve nada. Várias vezes eu já falei isso aqui, e aí isso gera às vezes muita confusão, né? Algumas pessoas, quando escutam essa frase, vem logo assim, né? O primeiro pensamento que vem na cabeça delas é algo do tipo assim, poxa, se eu sair por aí pensando dessa forma, que ninguém me deve nada, eu vou ser meio que um bobão, assim, vai todo mundo me passar, né, para trás, vai todo mundo, né, fazer coisas ruins comigo, né, se eu pensar dessa forma. Ora, a gente precisa entender aqui, né, que uma coisa, o fato de eu dizer que ninguém te deve nada, né, que essa é a melhor forma da gente caminhar na vida, né, sem ficar ali querendo colocar um fardo muitas vezes nas costas das outras pessoas, ou ficar ali criando expectativas como se os outros não fossem errar conosco, não significa, por exemplo, que você não vai cobrar financeiramente alguém que te deve, né? Você não vai, de repente, colocar... A justiça existe para isso, né? Você não vai contratar um advogado para cobrar uma dívida, né? Só que aí, às vezes, fica essa síndrome, né, de encruzilhada, né? Parece que se eu falo aqui, olha, ninguém te deve nada, isso significa que, então, se alguém te deve, você não vai cobrar, né? Então, logo, se ninguém me deve nada, eu não preciso cobrar. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso com calma, né? Eu vou falar um pouquinho mais de calma. Algumas pessoas andaram aí mandando mensagem assim, óbvio, em tom de brincadeira, né? Dizendo, poxa, ultimamente nas suas lives você tá ali um tom meio que tipo Capitão Nascimento, né? O que tá acontecendo? E aí eu falo, poxa, isso é só uma forma de usar minha comunicação para conseguir, assim, causar um certo impacto no sentido assim, ó, de, poxa, presta atenção no que eu tô falando, tá, gente? Fiquem calmos, eu não tô nervoso, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Quem já fez trabalhos comigo sabe que quando eu tô diante de uma pessoa, diante de um grupo de pessoas pessoalmente, né, sabe que é óbvio que a minha forma de me comunicar é diferente, mas aqui eu tô simplesmente transmitindo uma mensagem que eu não sei para onde vai chegar. Agora imagine se eu ficasse aqui, né, para vocês, né, olha lá, então... Vamos lá, né? Ninguém te deve nada. Imagina, vocês vão ficar com sono, né? Então é óbvio que eu tenho que colocar mais energia naquilo que eu tô falando aqui, né? Mas só fazendo um parêntese assim, né? Então fiquem tranquilos, não me tornei brabo. É só uma forma de usar minha comunicação. No mesmo momento em que eu falo aqui, às vezes dando esporro, brabo, né? Ficando ali, né? Querendo colocar uma energia para chamar a atenção de vocês, mesmo no sentido de, poxa, o que eu tô fazendo com a minha vida? No instante seguinte eu posso contar uma piada, dar risada, tô alegre. Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então vamos seguir o baile aqui. Então esse assunto de ninguém te deve nada, né? Então aí algumas pessoas colocam às vezes, poxa, mas e aquele patrão que não te pagou, né? Você trabalhou ali durante muito tempo, chegou na hora ele não te deu os teus direitos, né? Como que isso se aplica, né? Quando uma pessoa foi lá e te roubou, uma pessoa foi lá de repente, né, tomou dinheiro emprestado seu e acabou não pagando. Então entenda o seguinte, quando eu falo sobre essa coisa de caminhar e sabendo que ninguém te deve nada, com esse tipo de postura, eu estou falando isso num nível psicológico e espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a melhor forma de lidar, né, com o nosso dia a dia é que a gente, né, que você, que eu, não acabe nutrindo esse sentimento, né, de que todo mundo me deve tudo, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe fazer isso, né? Então, sei lá, a pessoa foi lá e acabou, sei lá, passando você para trás, te enganou, foi lá, sei lá, você confiou nela e ela acabou não sendo compatível com essa confiança, né?
Primeira coisa, você vai olhar para isso e dizer, poxa, que nem eu falei na live de ontem, né? Sobre a questão do perdão e tudo mais, né? Poxa, eu vou olhar para isso e entender o seguinte, olha, poxa, que pena que essa pessoa é assim, né? Primeiro de tudo é isso, né? Poxa, que bom que não sou eu que estou agindo dessa forma. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é que não adianta você ficar consumindo a tua energia e o teu tempo com isso. Eu juro para ti que se essa fosse a solução, eu vou ficar pensando, né, naquela pessoa que me traiu, eu vou ficar pensando naquela pessoa que foi injusta comigo. Não vai resolver o problema. Então, ficar consumindo tua energia, quando eu falo sobre ninguém te deve nada, é nesse sentido. Poxa, eu estou ali, né, vendo que, poxa, não vale a pena ficar consumindo energia. Então, sei lá, se eu tenho que colocar a pessoa na justiça para cobrar meus direitos, eu vou lá, entrego para um advogado resolver e pronto, eu vou tocar minha vida. Eu não fico ali, essa pessoa fez um mal para mim, essa pessoa fez um mal para mim. Sabe o que isso vai acabar acontecendo? A tua visão de mundo começa a ficar deturpada por causa disso, né? Tu começa a estar tão imerso naquilo ali. Eu já falei disso em algumas lives, né, sobre o poder da temperança, né? Conforme a gente vai se temperando, aquilo que a gente vai se expondo, aquilo que entra para dentro dos nossos pensamentos, aquilo que entra para dentro do nosso corpo através do alimento, isso a gente vai se transformando nisso, a gente se transforma naquilo que a gente se tempera. Então eu vou olhar para isso e pensar, poxa, se eu fico consumindo minha energia, né, com fofoca, com maledicências, né, falando ali mal daquela pessoa, por mais que ela tenha feito mal para mim, o que vai acontecer? A minha visão de mundo vai ficar deturpada. Eu vou começar a entender, poxa, as pessoas são assim, né? O mundo é perverso. Eu começo a acreditar nisso, né? E é óbvio que não é, né? Poxa, eu tenho certeza que você, assim como eu, conhece muitas pessoas boas, né? A maioria das pessoas são boas, comete um equívoco ou outro ali, né? Só que o que vem de notícia, né? Por que a notícia é tanta tragédia, né? Tanta coisa? Porque é o que vende, é o que chama a atenção das pessoas. Agora, ninguém vai lá noticiar, por exemplo, né? Olha, o político lá foi honesto durante toda a sua carreira. Não, eles vão noticiar o político que roubou. Não estou dizendo que lá dentro da política a maioria seja boa, não sei, não estou aqui para julgar também, mas estou dizendo que no mundo, na maioria, viveram pessoas que foram mártires, né? Viveram pessoas que deram a sua própria vida para outras pessoas, né? Assim como a gente também vê por aí no nosso cotidiano pessoas fazendo bem. Então, o que é o problema de eu ficar aqui, ali olhando o tempo todo, alimentando aquela pessoa que me fez mal, que cometeu uma injustiça comigo? É que eu vou deturpando a minha visão de mundo. A minha visão de mundo passa a ser assim, o mundo é perverso, as pessoas são más. E aí eu começo a agir conforme a minha visão de mundo. Então esse é o mal, é nesse sentido que eu falo que é para você setar o seu pensamento da seguinte forma: ninguém me deve nada. Eu vou caminhar pelo mundo, vão ter pessoas que de repente vão cometer erros comigo, vão fazer mal, vão cometer injustiça. Tá bom, olha, que pena que tem pessoas assim, que pena que essa pessoa agiu assim. Ou não, alguém te deve um dinheiro, um patrão te mandou embora e não te pagou, poxa, eu vou ali, vou contratar um advogado, vou colocar na justiça e pronto, eu sigo a minha vida, o problema não é mais meu. Agora, é muito comum a gente ver pessoas que ficam ali alimentando aquilo ali, né? Porque a pessoa me fez um mal, e aí aquilo ali já vira uma fofoca, aquilo ali já vira um rancor, já vira uma mágoa dentro de ti, aquilo ali já vira, sei lá, motivo de ficar falando mal, e aí pronto, a tua vida se transforma naquilo ali. É nesse sentido que eu falo, né? Psicologicamente e espiritualmente, para a gente não alimentar isso. A gente segue a nossa vida, né? Ninguém me deve nada. Esse é o olhar que eu preciso ter para isso, né? Então, não cultivar interiormente esse rancor, né? Não cultivar interiormente a fofoca, não cultivar interiormente a reclamação, né? Isso faz duas coisas contigo, né? Quando tu consegue finalmente, poxa, na minha vida eu não vou, por mais que alguém tenha feito coisas erradas comigo, eu não vou ficar cultivando a fofoca, eu não vou ficar cultivando o rancor, eu não vou ficar cultivando a reclamação. Isso tem duas coisas, dois grandes benefícios que tu acaba tendo com isso. Primeiro, você toma rápidas decisões, né? Tu sabe que as coisas são assim, que essas coisas acontecem, então tu não fica ali tendo aquela esperança que aquela pessoa que não tem boa vontade vai mudar. Simplesmente, poxa, se tu é tu é um empregador, né? Tu tem ali uma pessoa que não está cumprindo direito o seu trabalho, que está fazendo um monte de coisa errada,
Tu não fica ali, né, falando mal, né, porque esse funcionário ele não faz as coisas. Tu sabe que a pessoa tá de má vontade, o que tu vai fazer? Tu vai lá e troca ela, demite ela, deixa ela ser feliz em outro lugar. Não, isso não é, parece meio duro o que eu tô falando, né, mas poxa, às vezes é melhor que a pessoa seja feliz em outro lugar, já que ali ela não tá sendo. E da mesma forma, se tu tá do outro lado também, se tu é um empregado, fica ali, o teu, sei lá, o teu chefe, né, o teu dono da empresa não tá te pagando, tá te enrolando, tu já não fica, né, tu se torna ágil, né? Porque tu não está focado no problema. Então a solução, 2, 3 meses, poxa, a pessoa não está aqui, está me prejudicando, o que eu vou fazer? Eu vou seguir minha vida, eu vou sair daqui e vou vazar e vou fazer o que importa, entendeu? Então ficar alimentando essa coisa, todo mundo me deve tudo, o grande prejuízo é esse. Agora, quando eu estou do outro lado, quando eu sei que as coisas são assim, eu não cultivo essas coisas interiormente, eu fico mais ágil, eu saio mais rápido, né? Porque eu não fico esperando um milagre acontecer ali, né? Eu não tenho uma expectativa, né, de que essa pessoa vai me atender, porque ela não vai. Então, olha que maravilha que é isso, né? Então, isso não tem nada a ver com não cobrar, não colocar na justiça alguém que te deve, né? Poxa, eu vou lá, coloco no advogado e pronto, não penso mais nisso, né? Então, se alguém te roubar, poxa, tu vai lá, vai processar a pessoa e segue a tua vida, né? Então, não é querer o mal da pessoa, né? Mas poxa, querer a justiça, querer que a justiça aconteça no mundo, pronto, é assim. Né? Agora, ficar reclamando, ficar fazendo fofoca, né? Em tese, normalmente as pessoas que ficam ali reclamando, ficam fazendo fofoca, pode olhar, são pessoas que são muito doloridas, né? Elas ficam ali só querendo que os outros solucionem os seus problemas, né? Quantos adultos a gente já viu por aí, né? Às vezes, poxa, tá ali, não tem nada a ver com idade, né? Às vezes a pessoa já é um adulto formado, né? Pode buscar soluções e fica ali se doendo com tudo que acontece. Poxa, a pessoa que é muito assim, o que é a grande tragédia na vida dela? Ela não busca solução, ela fica esperando que os outros solucionem sua vida, né? Então, a busca aqui é outra, gente. A busca aqui é para que nós nos tornemos pessoas que estejam do lado daqueles que buscam soluções. Nós precisamos ser as pessoas que buscam soluções. Enquanto tem muitas pessoas ali focando nos problemas, o convite aqui diário para vocês, né, desse amadurecimento é que nós nos tornemos pessoas que busquem soluções, né, que olhem e entendam, poxa, eu estou nesse mundo por graça, né, pela graça divina. Então, ponto, né, se alguém me dá algo de bom, eu recebo com alegria, e se alguém me toma, poxa, eu entrego com desprendimento, né? Se a vida me dá, eu recebo, e se a vida me tira, eu entrego também, poxa, eu entrego com generosidade, entrego com desprendimento, poxa, né? Por que é essa passagem material no fim das contas, né? Todo mundo, ninguém foge desse destino, né? A gente vai pro túmulo, todo mundo vai virar comida de verme. Então, por que a gente vai ficar se apegando nessas coisinhas aqui? Tem coisas muito mais importantes para a gente fazer, né? A gente não leva nada daqui, né? O corpo, né, que é o que a gente muitas vezes fica se apegando por causa dessas coisas que todo mundo me deve, todo mundo, no fim das contas ele vai se decompor, né? Agora, o que fica para sempre é o teu espírito, é a tua alma. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, né? Então, o que a gente tem que nutrir, no fim das contas? A gente tem que nutrir as qualidades que enriquecem o nosso espírito, as qualidades que enriquecem a nossa alma, né? Uma pulseira de ouro, por exemplo, ela vai ser adorno para o teu corpo, né? Mas assim como o teu corpo se decompõe, ela também vai se decompor. Agora, por outro lado, ficar fazendo fofoca, ficar falando mal dos outros, ficar reclamando, isso, pelo contrário, empobrece o teu espírito, né? Então, que a gente não confunda as coisas, né? Hoje a gente vive num momento assim que tem muita gente, né, querendo enriquecer o seu corpo, e está empobrecendo ao mesmo tempo o seu espírito. Enriquece seu corpo de que maneira? Colocando o centro do seu coração nas coisas materiais, nas coisas passageiras. E empobrece o seu espírito como? Né? Fazendo fofoca, fazendo coisas que não levam a nada, consumindo energia com coisas que não prestam. Quando na verdade é o contrário que a gente tem que fazer, né? A gente tem que meio que, como Agostinho de Hipona falava, né? Cuide do seu corpo como se você fosse viver para sempre, mas cuide da sua alma como se você fosse morrer amanhã, né? Então é mais ou menos isso, né? Então dessa forma eu consigo assim receber aquilo que me dão com graça, com alegria, e entregar com desprendimento também. Se a pessoa foi filha da puta contigo, tá bom, cara, ó, sei lá, se tu tiver ainda um pouco mais de nobreza, reza por essa pessoa para que ela não faça mais o mal para ninguém e segue a tua vida, cara. Para de ficar olhando para isso, né? Então, no fim das contas, é isso que significa a frase: ninguém te deve nada. Não é que você não vai cobrar, não é que você não vai cobrar a dívida, que você não vai botar na justiça, mas
psicologicamente, espiritualmente, essa é a melhor forma da gente lidar com o dia a dia. Ninguém me deve nada. Eu sou aquele que busca soluções, eu sou aquele que não fica focado em problemas. Tá bom, pessoal? Essa foi o nosso recado de hoje, nossa live 219. Voltaremos aqui mais no final da tarde, começo da noite, para a nossa live 220, tá bom? Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.